Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Atmosfera. Graças a Deus existe atmosfera. Ela nos mantém aquecidos. Sem ela, a Terra seria uma bola de gelo sem vida, com temperatura média de menos 50 graus Celsius. Além disso, a atmosfera absorve ou desvia enxames de invasores de raios cósmicos, partículas carregadas, raios ultravioletas e coisas semelhantes. Mas, afinal, o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gases que envolve um planeta. Na Terra, essa camada de ar envolve e protege nosso planeta. O ar é constituído de milhões de minúsculas moléculas, como se fossem pequenas bolinhas de gás muito afastadas uma das outras. Se conseguíssemos separar 100 moléculas do ar, 78 seriam de nitrogênio, 21 de oxigênio e uma molécula de outro gás qualquer. As plantas e alguns organismos, como algas, são responsáveis pela manutenção de oxigênio em nosso planeta. Simplificando, podemos dizer que as plantas retiram o gás carbônico do ar e devolvem o oxigênio em um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese é o principal processo responsável pela manutenção do oxigênio em nosso planeta. A fotossíntese transforma dióxido de carbono e água em oxigênio e açúcar. De onde vem o oxigênio que respiramos? As algas marinhas e algas de água doce são responsáveis por 55% do oxigênio de nosso planeta. A densidade, ou seja, a concentração do ar. O ar mais denso possui maior concentração de moléculas. O ar menos denso possui menor concentração de moléculas. Quanto menor a concentração de moléculas do ar, dizemos que ele é mais rarefeito. À medida que aumentamos a altitude, mais rarefeito vai ficando o ar, menos concentração de moléculas teremos. Os balões conseguem flutuar no ar sem ajuda de motores por serem menos densos que o ar. Os ventos ocorrem devido à diferença de densidade do ar. O ar mais quente é menos denso. Ele sobe. O ar mais frio, situado nas redondezas, se movimenta para ocupar o espaço deixado pelo ar quente. Isso na física a gente chama de corrente de convecção. Na nossa vida a gente chama de vento. Os pássaros utilizam essas correntes de convecção para flutuarem no ar. No litoral, durante o dia, o vento vem do mar para a costa, pois, durante o dia, a areia está a uma temperatura maior que a água. Então o ar que está em cima da areia, que é mais aquecido, está menos denso, ele sobe. O ar que está sobre a água, que é mais frio, se movimenta em sentido à costa para ocupar o espaço deixado pelo ar mais aquecido. Durante a noite, o vento vem da costa para o mar, porque a temperatura da areia à noite é menor que a temperatura da água. Então é a vez do ar situado em cima da camada de água, mais aquecido, menos denso, subir. Então agora o movimento é do sentido da costa litorânea para o mar. Voltando para a atmosfera, essa camada de gás que envolve e protege o nosso planeta, ela é dividida em camadas. Da superfície de nosso planeta até 15 km de altura mais ou menos, temos a troposfera. Aqui se encontram 75% dos gases da atmosfera. À medida que aumentamos a altitude, a temperatura diminui. Na troposfera se formam as nuvens, as chuvas, a neve, a tempestade, raios e furacão. É a camada que influi no clima do planeta e é onde os seres vivos retiram o oxigênio para respiração
e o gás carbônico para a fotossíntese. A próxima camada é a estratosfera, que vai dos 15 km de altitude até 50 km. Nessa camada o oxigênio é raro, 19% dos gases da atmosfera estão aqui. Vamos encontrar aqui a maior concentração de ozônio. O ozônio é formado na atmosfera a partir do gás oxigênio. Ele absorve parte dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Essa absorção é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Esses raios são muito potentes e provocam danos aos seres vivos. Mesmo com a camada de ozônio, ainda assim necessitamos utilizar protetores solar para nos proteger. A mesosfera é a próxima camada, que vai de 50 até 80 km. É a região mais fria, chegando a menos 100 graus Celsius. Os meteoros, que são pedaços de matéria rochosa ou metálica em alta velocidade, proveniente do espaço sideral, penetra na atmosfera terrestre, produzindo um rastro brilhante e muitas vezes, ao entrar na mesosfera, sofrem uma combustão. São chamados de estrelas cadentes. As naves espaciais, ao passar por essa camada, se aquecem demais devido ao atrito com o ar. Se não houver uma proteção especial, as naves seriam destruídas nessa camada. A termosfera vai de 80 km a mais ou menos 500 km. O ar que existe nessa camada absorve bastante os raios solares. A energia do Sol faz com que a temperatura dessa camada aumente, com o aumento de altitude. Uma região entre o início da mesosfera e o fim da termosfera é chamado de ionosfera. Essa camada está carregada de eletricidade, o que possibilita a reflexão das ondas de rádio, que na prática permite que possamos usar nossos aparelhos celulares, assistirmos TV, ouvirmos rádios, etc. A última camada é a exosfera, formada principalmente por gases hidrogênio e hélio, acima de 500 km e até aproximadamente 960 km. Essa é a camada mais rarefeita, onde se encontram os satélites artificiais. Quando uma pessoa salta de paraquedas, é o ar que impede o aumento brusco da velocidade da queda. Se não houver atmosfera, não adiantaria ter paraquedas. A Lua e o planeta Mercúrio não possuem atmosfera. Os demais planetas possuem atmosfera, mas não os mesmos gases que a atmosfera terrestre. Espero que tenha gostado da aula. Compartilhe o canal Pirando Amigo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.